início a mais um programa Norte em Ação, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da Rede Mundial, por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Vários canais de acesso, inclusive no seu celular, você pode acompanhar nesses mesmos endereços a nossa programação com exclusividade total. Quero aproveitar e deixar aí nosso telefone, nossos e-mails, para você começar a interagir, encaminhar as sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, da ação empresarial e do quadro Educação. O telefone, como está no rodapé do vídeo, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar a medicação, que com a medicação correta, né, ela vai estabilizar, então são estabilizadores de humor. O que acontece também é que quando a pessoa procura, muitas vezes ela está na fase depressiva e não é diagnosticado então bipolaridade e é receitado um antidepressivo. Nosso convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial e quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para peças e eventos. Então, se você pensou em casamento, pensou em formatura, pensou em comemorar bodas de prata, bodas de ouro, ou aquele aniversário, aquele momento especial, certamente aqui no Centro Espanhol você vai encontrar salões para essas comemorações. Anote aí o endereço para você conferir e conhecer em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol, Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, Zona Norte da capital. O telefone para você fazer contato com a secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então continue ligado que num instante só a gente volta. Fazemos muitos gols com emoção, Votando pela infância brasileira. aqui nos ajudamos como irmãos, no final todo o planeta é campeão. Fazemos muitos gols com emoção, no futebol da caridade é assim. Aqui nos ajudamos como irmãos, no final todo o planeta é campeão. Atuar é uma palavra de muitos significados. Atuar é, para alguns como eu, ganhar a vida. Para outros, atuar é uma diversão. Mas para a Kinder, atuar é muito mais. A Kinder, há mais de 20 anos, atua para dar reabilitação e educação a 300 crianças com deficiências múltiplas. E para que a Kinder possa continuar atuante assim, precisamos de mais protagonistas. Você pode fazer o papel principal na vida dessas crianças. Faça a sua doação. De volta com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Simone Lemes, ela que é especialista em psiquiatria forense e clínica, participa hoje conosco para falar sobre o transtorno bipolar. A gente ouve muito falar na atualidade, essas questões realmente confundem bastante, e para que a gente tenha um parecer técnico, as informações e até o diagnóstico do que realmente propicia e cria e gera esse tipo de situação e problema, e nesse sentido, a doutora Simone está conosco justamente para trazer essas informações. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui novamente. Prazer com certeza é todo nosso, doutora Simone, e a alegria maior ainda de poder trazer o esclarecimento, informações importantes para o público que está sempre nos prestigiando. E nesse sentido também queremos aí dar alguns pareceres técnicos com relação à questão bipolar. Certo. Inclusive, o transtorno bipolar, né, ele atinge 10% da população mundial. Qual é a característica dele? Seria uma instabilidade de humor, que ela varia entre a depressão e a mania, também dita como euforia. Eu penso assim que a gente poderia falar um pouquinho sobre o humor e a importância do humor na vida das pessoas, né, na nossa vida.
Então, assim, o humor, ele é considerado, digamos, um sentimento, né, extremamente importante para a adaptação do nosso dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso é que, conforme as situações, né, que vão ocorrendo, digamos assim, uma situação de felicidade, uma situação de tristeza, né, a gente vai, então, responder de uma maneira que as pessoas, então, que não têm esse problema de bipolaridade, elas vão ter uma mudança de comportamento, digamos, felizes ou triste, mas por um espaço de tempo pequeno. Pode ser horas ou, então, poucos dias, né? A bipolaridade, ela é diferente. A pessoa, ela tem um comportamento dela, ele extrapola, tanto na tristeza quanto na euforia, de uma maneira que não corresponde àquela situação que ocorreu, entende? Então, assim, quem está olhando de fora, fica pensando, mas por que a pessoa está tão triste com determinada situação que, na verdade, não era para ser? E também aquela situação que ocorreu positiva, a pessoa fica extremamente eufórica. Então, assim, a bipolaridade, ela é bastante séria, a gente vai ver agora no decorrer do programa, né? Inclusive para diagnosticar, né? Porque, em média, leva 10 anos para ser diagnosticado. E, assim, existem, então, pesquisas que mostram que uma pessoa, ela leva 10 anos e ela, então, passou, ou passa, por 3 profissionais, 3 médicos, até chegar ao diagnóstico correto. Pois então seria interessante a gente entrar nessas minúcias, a questão do diagnóstico, até para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor, identificando alguma situação que realmente leve a entender a questão da bipolaridade, que elas possam buscar o auxílio o quanto antes, não se leve, então, 10 anos para que realmente isso chegue a termo de, vamos dizer, de tratamento. Claro, inclusive assim, por que a pessoa leva tanto tempo para ser diagnosticada? É porque ela é confundida com outras patologias. A depressão, propriamente dita, né? A ansiedade. Então, assim, são várias patologias que a pessoa, porque o que um médico ele vai se basear, né? Pela história de vida dele, né? Do indivíduo, do paciente, o relato daquele paciente e dos familiares. Mas, assim, quando a pessoa ela vai buscar tratamento, a vida dela, social, trabalho, ela já está bastante comprometida. Então, assim, existe tratamento? Existe. Existe cura? Não. Né? Tem como a pessoa ficar estável, isso sim. Existem 3 tipos de tratamento, né, que combinado seria, assim, o ideal. Então, por exemplo, a psicoterapia, o que ela iria fazer? Ela iria, assim, harmonizar, né, os pensamentos daquela pessoa. A psicoeducação, que também se faz na psicoterapia, seria mais, assim, as questões do entendimento do seu comportamento, né, e também do que é a doença, porque isso é muito importante, saber o que é essa doença e como essa doença vai afetar a pessoa. E eu vou explicar depois, tá? E a questão da medicação, que com a medicação correta, né, ela vai estabilizar, então são estabilizadores de humor. O que acontece também é que quando a pessoa procura, muitas vezes ela está na fase depressiva e não é diagnosticado, então, bipolaridade e é receitado um antidepressivo, que para uma pessoa bipolar, ela faz o que a gente diz, ela inverte, né? A pessoa tem uma crise de mania. Então, assim, de euforia, não? De euforia, isso, a mania, isso é importante, né? A gente falar que a mania, na verdade, é uma euforia. Não só a gente usa essa expressão euforia, mas, assim, o comportamento da pessoa é como se ele pudesse ser um super-homem, né? Muito otimismo, claro que o otimismo é bom, mas é em excesso, e a pessoa, muitas vezes, ela se coloca em risco, por essa, é quase como uma coisa imbatível, a pessoa se sente quase mortal, né? Dependendo da situação. E o que os médicos, então, fazem, né? A pessoa procura, quando está na fase, então, da depressão, da tristeza, desânimo, e logo, né, a própria pessoa, como não sabe, ela vai descrever. Então, o quadro dela vai ser diagnosticado dessa maneira. Então, tomando medicação, se ela não for adequada, ela vai dar a virada, né? Então, é isso que eu te digo, que é a questão da mania,
da euforia. Bom, assim, a bipolaridade, ela realmente, se ela não for tratada, eu diria assim, sem exagero, que ela pode destruir a vida de uma pessoa. E não só nas questões de destruir fisicamente, mesmo morrer, etc. Não, eu estou falando assim, ela vai deteriorando, né, todos os setores da vida dela. Então, a parte afetiva, a parte, digamos, financeira, que é muito comum, né, a gente ouvir histórias. E, por exemplo, existem pessoas, né, que elas têm um comportamento de excesso de bebidas, drogas, jogos, e a família, ela encara isso como um comportamento, né? Então, o fulano, ele é uma pessoa, né, que não tem responsabilidade, e, enfim, ela está botando patrimônio fora. Mas não, quando vai então a ser diagnosticado, vai ver que, na verdade, claro, em muitos casos não, mas a grande maioria é uma patologia, porque a pessoa, na sua sã consciência, ela não faria isso, ela não ia destruir o patrimônio dela. Essa questão, assim, agora, só retornando à questão da depressão, né, quando a pessoa está com sintoma de depressão, seria literalmente, aqueles sintomas clássicos, né, como eu falei, desânimo, perda de apetite, tristeza. Então, ela vai para a mania, né, que seria, então, a euforia, como eu falei, se sentir um super-homem. E também tem outro tipo, que seria sintomas mistos, né, que são outros tipos de sintomas, como, por exemplo, a ansiedade, irritabilidade, e aí também eu coloco também a questão de excesso de drogas e álcool, mas que ela não prejudica tanto, né, o dia a dia, e aí também, novamente, é difícil de diagnosticar. O que a gente procura quando nós estamos, então, tratando dessa situação com pacientes é a informação, né? Poder informar a família e poder ajudar o paciente que ele possa entender o que ele tem, né? É uma doença muito difícil de ser entendida e aceita. Ninguém quer ficar doente, ninguém realmente quer ter nenhum tipo de doença, mas a bipolaridade, ela já tem um estigma. Inclusive, eu tenho visto há pouco tempo algumas pessoas informalmente se referirem a outras, né? Tipo, o fulano é bipolar. Enfim, essa é uma doença séria, né? Tem tratamento, mas não tem cura. Ela pode ficar estável e só vai realmente funcionar, assim, esse tratamento se ela procurar um profissional qualificado para esse tipo, né, de diagnóstico. Realmente é preocupante, inclusive, uma vez que não tem cura, há uma necessidade de monitoramento permanente, na verdade, né, um monitoramento permanente para que efetivamente a pessoa possa conviver em sociedade e não tenha esse desequilíbrio, ou seja, altas e baixas de humor, que acabam, evidentemente, agravando, inclusive, os seus relacionamentos. Com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar em seguidinho, vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente volta e o nosso convite para você manter a sintonia. Precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé. Precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês. Precisa de artista, precisa de uma avó. Precisa de amigos, precisa de alguém. Precisa de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. acdrs@acd.org.br. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar uma Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Votando pela infância brasileira. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo o planeta é mundial. Nós amamos muitos nós com emoção. No futebol da caridade é assim. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo o planeta
Continuamos aqui com a doutora Simone Lemes, ela que é psicóloga especialista em psiquiatria clínica e forense, participando mais uma vez conosco e hoje falando aí sobre a bipolaridade, né, as questões que realmente afetam o humor das pessoas e, claro, já de antemão aqui antecipando que não tem cura, mas tem tratamento. E é sobre isso, claro, que nós vamos dar continuidade, inclusive, nas questões que se elencou no bloco anterior, com relação aos relacionamentos e, inclusive, a origem, né? O que causa essa bipolaridade. Então, doutora Simone, eu gostaria que a gente entrasse agora nesses detalhes. Certo. Então, assim, estudos demonstram que o que poderia, digamos, ocasionar essa patologia são questões genéticas, mas ainda em pesquisa. 50% dos bipolares existe um histórico familiar, né, dos pais, enfim, que também são portadores dessa doença. Não existe assim como afirmar outros digamos, causas, porque também apesar assim, de muitas pesquisas, ela ainda é um estudo novo. Eu vou dizer por quê. Eu mesmo estava recentemente estudando esse assunto e verifiquei assim que em 2002 foi feita uma grande pesquisa que ainda, né, ela é muito longa, ela ainda continua aqui no Brasil para detectar justamente isso, né, em crianças. Inclusive é importante isso também a gente poder falar. E como é que isso, os pais poderiam, então, identificar essa doença. O que acontece? A criança, ela é muito difícil também de diagnosticar. Por quê? Porque, assim, num momento em que a criança ela está, assim, vamos dizer, na fase maníaca, né, é difícil, porque uma criança, ela, enfim, já, de modo geral, ela já é desse jeito, assim, mais descontraído, né? E aí o que acontece? O que estão diagnosticando é a hiperatividade, entende? Então, assim, é uma situação delicada, mas com bons profissionais, né? Eu acho que vale a pena investir um pouco nessa situação para quem está nos assistindo e conhece alguém ou tem um familiar que tem dúvidas em relação ao diagnóstico, de procurar, então, uma ajuda. Inclusive, hoje, existem centros aqui em Porto Alegre específicos de estudo. Eu poderia até citar, né, o Hospital da PUC, né, que existe um laboratório, enfim, o Hospital da PUC, o Hospital de Clínicas. Também eu gostaria que, se vocês pudessem entrar num site que é muito importante, interessante, que é www.bipolaridade.com.br. Vocês vão ter todas as informações necessárias, inclusive existe testes, né, de temperamento, personalidade, feito por pesquisadores aqui do Rio Grande do Sul, para poder ajudar essa pessoa, então, a ver, então, como é que está esse seu comportamento, seu humor, e quem sabe, então, dependendo do resultado, que é dado na hora, né, e é sigiloso, a pessoa ela pode procurar um especialista. Identificar, na verdade, né, se a pessoa está ou não acometida da bipolaridade. Quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone e e-mail aí para os seus questionamentos. É um tema bastante polêmico, complexo, como diz aqui a doutora Simone, né, a questão dos diagnósticos são difíceis de se dar. Há a questão também dos estudos recentes que estão sendo feitos para que se possa, né, identificar com mais tranquilidade, mas ainda é uma coisa muito recente. Então, o telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Mas na vida do dia a dia das pessoas, doutora Simone, essa questão de oscilação de humor, realmente os relacionamentos acabam comprometidos. Sim. Eu gostaria que a senhora, claro que além de abordar esses aspectos, de que maneira as pessoas poderiam não só fazer o tratamento, mas também ajudar aquelas pessoas que têm esse problema, identificá-las e auxiliá-las no sentido até do encaminhamento. Em relação, vamos imaginar um casal. Eu penso que o conhecimento é a chave. Existem várias bibliografias, inclusive com uma linguagem bem acessível, né, não técnica, e que pode orientar as pessoas, os familiares, a ajudar e entender o que é essa doença.
Porque realmente uma das coisas que afeta bastante são os relacionamentos, porque no caso a pessoa que é casada com bipolar, ela não consegue, porque ela desconhece, né, que determinados comportamentos estão vinculados à doença. Então, e aí, como eu falei anteriormente, as questões, inclusive, né, de gastos excessivos, abuso de bebidas, drogas. Agressividade também. Agressividade. Isso vai refletir na vida, né, do casal, dos filhos. E uma outra situação também que eu gostaria de deixar bem importante aqui, esse tratamento ele é bastante sério e tem que ser bem conscientizado pelo doente, né, a pessoa que tem essa patologia e o familiar. Por quê? Como é uma instabilidade, né, do humor, e a pessoa, quando está medicada, ela fica estável, certo? Quando ela fica estável, ela acredita que ela já está bem. Aí ela para de tomar medicação. Aí ela volta de novo. Então, também a medicação, ela tem que ser bem entendida, né, os estabilizadores de humor, enfim, o que são essas medicações, os médicos explicam a importância, e assim, a família está atenta, e se for o caso, inclusive, ela poder administrar essa medicação. Porque ser diagnosticado bipolar, né, não é uma coisa fácil. A depressão, né, nós sabemos que quando a pessoa está em tratamento, ela tem uma melhora, né, ela pode, inclusive, não ter mais episódio de depressão, uma pessoa diagnosticada com depressão. A depressão, né, tem cura? A depressão, sim, tá? Mas a bipolaridade, como eu falei antes, ela permanece estável, mas não quer dizer que a pessoa vai ser curada. Quando tu conhece o teu comportamento, tu pode, inclusive, identificar quando está vindo os sintomas, né? Está vindo aquele sintoma de depressão ou da euforia, que a gente chama a mania. Então, se tu te conhece, e por isso que é importante a psicoterapia, é mais fácil tu te dar conta. O que a gente vê muito no consultório são casais que vão fazer a psicoterapia com um problema de relacionamento, mas que não existe ainda nenhum diagnóstico, nem existe a questão da doença. E aí, estou dando um exemplo, vamos dizer assim, a esposa, ela reclama muito do marido, de que ele é explosivo, irritado, agressivo, etc. Claro que a gente, como já tem uma certa experiência, né, a gente não fica só naquela questão do casal, a gente encaminha, né, um dos indivíduos para verificar com outros profissionais, mas também, então, pode ver, assim, desses exemplos que eu estou dando, que fica uma situação um tanto mascarada, né, a gente não consegue, assim, ter essa informação tão certa, né, tão assim, clara. Não, isso realmente demora um pouco, mas, né, existem condições de a gente diagnosticar. Tratamento importante, manter o tratamento permanentemente, mantendo em vista que não há cura para a questão do transtorno afetivo bipolar e que acomete muitas pessoas e até a dificuldade de diagnóstico. Acho que vale a gente ressaltar isso para que a investigação seja cada vez mais aprofundada e, evidentemente, detectando o problema, o tratamento necessário. Com certeza. Mas é isso então, doutora Simone, vamos agradecer mais uma vez pela sua participação dentro do programa e quero aproveitar e deixar aí um telefone, caso surjam mais dúvidas, a doutora Simone se coloca à disposição aí para elucidá-las. O telefone é o 3022-5242, DDD 51 aqui de Porto Alegre. Você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia que nos sente só, a gente volta. Votando pela infância brasileira. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo o planeta é campeão. Nós vamos muitos gols com emoção. No futebol da caridade é assim. Aqui nos ajudamos como irmãos. No final todo o planeta é campeão.
você que está aí sintonizado, acompanhando o programa Norte em Ação. Nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar interagindo com toda a nossa programação. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção. Basta ligar para o telefone que aparece aí no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para um de nossos e-mails. alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Então, através desse telefone e desses e-mails, você encaminha sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, da ação empresarial e do quadro Educação. E um outro canal de acesso é o nosso blog, onde você pode assistir e rever programas, bastando acessar lá maispontual.com.br/Norte em Ação, sem cedilha, sem o tio, é claro, para você se conectar com tranquilidade e, claro, navegar aí em toda a nossa programação. E o outro canal de acesso é o nosso Facebook. Anote aí, facebook.com/claudiocesar.freitas. Você também interage lá. Então, nosso muito obrigado a todos e até amanhã.